Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje, neste sábado, o normal é celebrarmos a missa vespertina, mas hoje é dia de Santa Águeda, uma menina firme da sua fé, das suas convicções, dos seus projetos, e que não teve medo do mundo, não teve medo das autoridades daquela época, e sofreu o martírio por amor a Jesus Cristo. E Santa Águeda, como sabemos, nós que somos latinos, ela era romana, e que o seu culto chegou muito cedo ao nosso país, já muito antes de haver Portugal. E há tantos lugares, tantas capelas, tantas igrejas, tantos sítios em Portugal dedicados a Santa Águeda. E até uma cidade que temos com este nome em Portugal, de onde algumas pessoas da nossa comunidade são oriundas. Portanto, e nós lembramos toda esta gente que olha para Santa Águeda como modelo. Os santos são isto, são uma referência, são um sinal, são uma luz para nos indicar o caminho. Vamos lembrar nesta Eucaristia Alberto Rojão, José Borges e José Oliveira Cabral, e intenções de Hilda Cabral. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu, muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, os dons da vossa misericórdia, por intercessão de Santa Águeda, que soube agradar-vos pela consagração da sua virgindade e pela coragem do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Salomão foi oferecer sacrifícios a Gabaon, porque era o principal dos altos lugares sagrados. Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre aquele altar. Em Gabaon, durante a noite, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão e disse-lhe: "Pede-me o que quiseres." Salomão respondeu: "Vós manifestaste grande benevolência para com o vosso servo David, meu pai, porque ele andou na vossa presença com fidelidade, justiça e retidão de coração. Mantiveste com ele tão grande benevolência que lhe deste um filho para suceder no seu trono, como acontece neste dia. Senhor meu Deus, vós fizeste reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não serei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente, para saber distinguir o bem do mal, pois quem poderia governar este povo tão numeroso?
Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: porque foi este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Dar-te-ei também o que não pediste. Dou-te riqueza e glória, de modo que, durante a tua vida, não haverá entre os reis ninguém como tu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Nós, como eu disse,
Celebramos hoje a festa de Santa Águeda e há irmãos aqui que são da zona de Águeda, cujo nome vem de Santa Águeda, e que a Águeda não fica muito longe de Coimbra, e Coimbra, que foi tão influenciada pelos romanos, sobretudo Conímbriga. Portanto, estes santos do século II, III da Igreja, uma menina, foram trazidos pelos cristãos, sobretudo militares, que vinham de Roma servir o território onde hoje é Portugal. E mesmo o nome de Águeda, a vila, a cidade que é Águeda, tem esse nome por causa de Santa Águeda. Santa Águeda é, como tantas outras, uma menina muito bonita, que o imperador, um homem ilustre de Roma, normalmente eram homens mais velhos, e que a cultura era diferente da nossa, do nosso tempo, e é também importante nós sabermos isto para darmos graças a Deus pelo muito que nós mudamos, nós crescemos. Mas era normalmente um homem mais velho que propunha uma menina no esquema pagão, sem referências nenhumas a Jesus Cristo, que propunha uma menina, uma donzela, para casar. E ela recusou. Ela disse não. E foi tudo aí que se gerou uma perseguição, um ódio, que Santa Águeda teve que ser muito forte. E os cristãos sempre viram nela, porque Deus serve-se normalmente dos mais fracos, dos mais simples. E é uma donzela, uma menina, portanto, num contexto cultural completamente diferente. E neste dia de 5 de fevereiro do ano 251, ainda bastantes anos antes da liberdade da Igreja, que foi dada por Constantino em 313, é uma data importante que nós como cristãos devemos saber, 313, mas no ano 251, 60 anos antes, Santa Águeda era martirizada no meio de tantas torturas. Houve um grande tremor de terra por causa de um vulcão que há em Itália, Etna, e que de vez em quando faz erupções. E por exemplo, aquelas duas cidades que foram destruídas e que durante tanto tempo, eu cresci a ouvir dizer que era cientificamente errado, que nunca existiram Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não existiram, era uma invenção. E os arqueólogos, sobretudo aqui dos Estados Unidos, já há cerca de 10 anos, localizaram essas duas cidades que foram soterradas e engolidas pelo mar por causa do vulcão, como houve agora nas Canárias, etc. Tem havido por aí. E quando Santa Águeda estava a ser martirizada, o vulcão entrou em ebulição, e os cristãos viram nisso um sinal de Deus. Entretanto, mais tarde, esse mesmo vulcão entrou em erupção, e os cristãos foram buscar o manto de Santa Águeda, rezaram com o manto, porque são as relíquias, e o vulcão voltou a parar. Por isso é que Santa Águeda é invocada como a padroeira das erupções, das trovoadas, dos terremotos. Por causa disto, este testemunho vai-se passando ao longo dos tempos e pelos séculos adiante. No Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34, Jesus entra no barco. Quando chega ao outro lado, vê que o povo segue, porque o povo sentia-se abandonado, sentia-se espizinhado, desrespeitado nos seus direitos, torturado. E Jesus dá uma palavra de conforto àquele povo no Evangelho, e para que ele não desanimasse. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão
e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma das características do povo de Deus é, às vezes, sentirmos ovelhas sem pastor. Mas a compaixão de Jesus é uma constante. Eu não sei como é que vós estáis a ver estes acontecimentos que têm havido um pouco pelo Canadá nos últimos dias, e que os meios de comunicação tentam fazer o favor de não nos informar muito do que está a acontecer, mas olhai que nós estamos a viver momentos históricos. Nós estamos a viver momentos que podem ser muito importantes da nossa vida do futuro. Há um filósofo cristão católico que vive em Toronto, chamado Pablo Munoz Iturrieta. Eu peço licença para dizer o nome dele. É um rapaz que eu admiro, um grande filósofo, é da comunidade espanhola. Os pais são oriundos, são imigrantes vindos da Argentina, mas antes a sua família vem de Espanha, do País Basco. E esse jovem aqui em Toronto, por acaso tem a mesma opinião que eu. É um jovem de 40 anos, 30 e poucos, professor de filosofia, e diz que nós estamos a viver muitos momentos especiais. Nós, os mais velhos, sobretudo quem estudou, lembra-se, quem estudou, às vezes passou um bocadinho despercebido, de ouvir falar do maio de 68. Eu não se ensina nada sobre o maio de 68. O maio de 68 foi uma revolta que houve em Paris dos estudantes. Foram dias e dias, os estudantes universitários andaram e mudaram o mundo. Nós, por exemplo, logo a seguir, que uma das características do maio de 68 era serem contra as colónias. E nós perdemos as colónias logo em 74. Movimentos. E o que é que acontece? Do maio de 68, foi o mundo universitário que gerou burocratas, gerou gente para mandar. E até agora temos sido governados, isto foi em Paris, e é bom que nós não nos esqueçamos, e quem é bem intencionado que vá ver, o maio de 68 marcou todo o tempo até agora, e gerou burocratas que sabem tudo, sabem como é que a família deve ser, até sabem como é que vai ser as religiões, até sabem como é que os pais vão de educar os filhos ou não, e colocaram o Estado, foram crescendo no Estado de uma maneira tremenda. E às vezes muita gente está a ver isto como de um lado, do outro, mas não é de um lado e do outro. Aquilo que está a acontecer no Canadá, e é uma honra nós vivermos no Canadá nesta época, é um grito dos trabalhadores. É um grito, reparai, na nossa cultura, nós portugueses, quem não ia para a universidade, o que é que significava? Como é que são os ordenados de um técnico, gente muito, muito necessária, gente que sabe muito, gente que trabalha muito, como é que é? Mas o senhor doutor, os senhores doutores que nasceram do maio de 68. E o mundo foi até agora assim. Isto está a ver no Canadá. E eles estão a dizê-lo, e os meios de comunicação estão a tapá-lo. Eles dizem, não, isto não é contra ninguém, nem é de um partido, nem de outro. É um grito. Parem, senhores burocratas. Parem! Eu sinto-me muito honrado de estar no Canadá e sei que no futuro os vossos filhos, os vossos netos vão estudar, vai ficar na história a data fevereiro de 22. Como há o maio de 68, vai ficar na história o fevereiro de 22.
E o grito destes povos, dos que são trabalhadores, mas está-se a unir muita gente, e já há pensadores, já há filósofos que estão a pensar o que está a acontecer, e honra seja feita ao Canadá, porque parecia que não havia nada que travasse. Isto é um grito, é o reverso da medalha. É a minha teoria, e que eu respeito, e no fundo é aquilo que o Evangelho nos diz. Nós temos andado nos últimos anos como ovelhas sem pastor. Até a religião, eles sabem como é que deve ser a religião. Eles é que sabem como é que os pais andam a educar. Eles é que sabem como é que deve ser o futuro. Eles é que sabem tudo e não sabem absolutamente nada. E este grito do povo trabalhador, daquele que tem sido chamado até agora só para pagarem taxas, para os outros distribuírem, este povo que tem só sido chamado para pagar taxas, é este povo que está a falar. Isto pode ter muitas consequências e pode muita gente não perceber, mas eu sinto-me muito honrado de Deus-me ter permitido, e parece que estou a viver o reverso da medalha do maio de 68. Olhai que em Portugal e no mundo, até os bispos eram filhos do maio de 68. Até os nossos bispos foram todos gerados nesta mentalidade do maio de 68, até agora. Isto é um fenómeno que está a acontecer, e vem a propósito do Evangelho de hoje. Nós estávamos a sentir-nos ovelhas sem pastor. Nós estávamos a sentir-nos a mais. Já não se pode dizer nada, já não se pode fazer nada, não se pode pôr em causa, não se pode refletir, não se pode dialogar. Suas excelências é que sabem. Mas como é possível? Eu olho para a força dos cristãos como Santa Águeda, que teve a coragem de dizer não caso, não sigo esse caminho. Nós na história somos filhos de gente que soube dizer não. Eu sei que no mundo de hoje tenta-se dividir o lado, uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. O povo que está a fazer festa nas ruas das cidades do Canadá com um frio tremendo e que os meios de comunicação escondem do povo a fazer festa, a jogarem, a fazerem convívio. E são o povo trabalhador, são aqueles que até agora, porque houve lugar para os doutores, os saídos da universidade, os saídos do maio de 68. Eu peço perdão de relacionar desta maneira um acontecimento e outro. Houve coisas tremendas, muito boas do maio de 68. Eu não tenho a certeza, mas parece que não houve nenhum governo que caísse naquela altura. Nenhum governo caiu. Não é preciso cair nenhum governo. É só preciso refletir e pensar. Porque naquela altura é verdade que os jovens precisavam mostrar a sua força, mostrar o seu entusiasmo, mas as universidades e o saber, o dito saber hoje, ocupam um tal lugar que se confunde o que é saber com o saber. Os cursos práticos, as pessoas que trabalham todos os dias, foram sendo colocadas de lado. Este grito, e a Igreja, da minha parte, eu rezo por eles, solidarismo 100% por eles, porque eu entendo as coisas assim. Eu vejo o reverso do maio de 68 e solidarismo por completo, se não houver exageros, se não houver motivos para nós sentirmos tristes, mas até agora, pelo aquilo que vemos, nós temos que dar graças a Deus. Deus vai escrevendo direito, às vezes por linhas tortas. O Senhor, às vezes parece que estamos abandonados, que estamos sozinhos, mas que estamos perdidos, que estamos no fim da encruzilhada, e lá vem alguma coisa, e é sempre pela voz dos mais humildes,
dos mais simples. Todos os grandes acontecimentos da história foram pela voz da gente simples. E não é daqueles que se colocam no pedestal. Não estão a entender nada. A maioria dos burocratas do mundo, isto não é uma questão do Canadá. Isto é uma questão que vai influenciar o mundo todo. E todo o mundo já vinha a olhar para o Canadá e está com os olhos no Canadá. Porque isto tem a ver com o mundo todo. Como o maio de 68 teve a ver com o mundo todo e foi em Paris. Eu só gostaria que vós, nas vossas conversas, falassem, porque muita gente nem sequer sabe o que é maio de 68. Nós os portugueses, quando se fala, é do 25 de Abril. O 25 de Abril é um resultado da grande que houve em Paris. Foi um resultado. E nós não sabemos o que é que virá daí, do que está a acontecer aqui no Canadá, mas eu, para mim, com muita humildade, sem saber do futuro, sem saber nada, tenho muito orgulho, muito gosto de estar a viver estes momentos, o fevereiro de 22 do Canadá, porque tudo parece que ficará na história. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, conscienciado, Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que sucede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Católica e Apostólica, professam-se ao batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, na memória da Virgem Mártir Santa Águeda, cujo nome evoca a sua grande bondade, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das suas virgens e mártires seja anúncio e profecia do reino dos céus, oremos, irmãos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida da mártir Santa Águeda seja para eles um forte apelo à santidade, oremos. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho leve à conversão aqueles que os perseguem e maltratam, oremos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que a bondade daqueles que os assistem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos. Pela nossa comunidade paroquial, para que a memória da mártir Santa Águeda nos leve a imitar a sua vida, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir, Santa Águeda, derramada pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana, fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular todos aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Dizemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, os dons da vossa misericórdia por intercessão de Santa Águeda, que soube agradar-vos pela consagração da sua virgindade e pela coragem do seu martírio, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu irei sair uns dias, sairei amanhã. As missas serão em inglês. O Sr. Padre Leoberto me fará o favor de celebrar as Eucaristias. E o terço, vai haver todos os dias terço, mesmo quem está em casa e nos acompanha. Portanto, vai haver sempre o terço transmitido no YouTube, por várias por jovens, sobretudo, o Tom Godinho e outras pessoas que vão aparecendo. E quem sabe lidar com a internet. Portanto, agradecemos. Todos os dias haverá o terço transmitido e portanto, agradecemos também a quem nos acompanha, quem está inscrito, etc. Toda a gente já está na folha, o take-out, dia 26. Não podemos ainda fazer festa de carnaval, mas está aí, é uma forma de ajudar-nos. Eu também tenho recebido, como sempre, parece impossível, fazemos um esforço tremendo com as taxas, com a questão das taxas, e o António Godinho andava todo contente, que estava tudo certo, e eu tenho recebido telefonemas que não está certo. E a Igreja te agradece que nos digam que não, e corrigimos, temos muito gosto em corrigir. Mas não, pronto, às vezes depende de muita gente que resista, e pelo menos aqui algumas falhas que já sabemos. Pronto, não há dúvidas, e corrigimos com muito gosto, mas estávamos convencidos que desta vez que era certo, e há sempre uma falha. Portanto, pedimos desculpa a quem tem esse problema, mas nós corrigimos. É muito simples, corrige, verifica-se, porque quem escreve, quem dá os dados, quem passa por várias mãos, é hoje, depois daqui a 3 meses é que se dá os dados, e pronto, há sempre muitas dificuldades, e pedimos a vossa compreensão, porque tem havido muito apoio e muita ajuda. Esta semana também, penso que é na igreja de São John's, vai haver o funeral do nosso irmão Nicolino Pereira, pai da família da Rosa Clementino, que nos ajuda bastante, e portanto eles também sempre colaboraram na igreja. Portanto, será esta semana, mas na igreja de São Jorge, não na nossa igreja. Desejo a todos boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.